Por que devemos acreditar na volta de Jesus? Você já parou para pensar se Jesus realmente vai voltar? E se tudo o que a Bíblia falou sobre o fim dos tempos estivesse prestes a acontecer? Hoje vamos falar sobre isso, sobre fé, lógica, profecia e a volta de Jesus. Um tema que mistura razão, história e espiritualidade. Mas antes aqui vamos observar o argumento da Aline Câmara, uma ateia muito famosa aqui na internet, no YouTube, onde ela questiona essa questão sobre a volta de Jesus Cristo e nos tempos atuais que estamos vivendo. Vamos aqui observar o vídeo dela e depois vamos argumentar, sempre com todo respeito, sobre o vídeo em questão. Jesus não voltou e nem vai voltar. Mas a chantagem emocional que deixaram no seu inconsciente, essa tá aí. A ameaça é sempre a mesma. Mas e se for verdade? O pior é que esse tipo de narrativa te impede de viver com liberdade, mesmo depois de você abandonar a religião, a igreja. E tem nome: aposta de Pascal. É melhor acreditar, porque se Deus existir, você ganha o céu. Se não existir, pelo menos você viveu seguro. Parece prudente, né? Essa aposta é intelectualmente desonesta, porque ela parte da premissa de que só existem duas opções: Deus existe e você ganha o céu se acreditar. Ou Deus não existe e você não perde nada se você acreditar assim mesmo. Só que isso ignora o custo real de acreditar numa mentira. Não são só dois caminhos, são milhares de caminhos. E se o Deus verdadeiro for Shiva? E se for Alá? E se for Odin? E se não tiver nenhum Deus? Mais do que isso, e se sua crença estiver silenciosamente te fazendo adoecer? Viver como se vai que é verdade te impede de pensar com profundidade. Você se cala diante da dúvida, foge do questionamento, terceiriza decisões morais para uma ideia de Deus que nunca nem te respondeu. E o resultado disso é que você vive duvidando de você mesmo. Você deixa de se posicionar no mundo com autenticidade. Você vive com um freio de mão existencial puxado. Você carrega o peso de uma culpa que colocaram em você. Você acaba evitando fazer escolhas, evita correr riscos, evita sonhos, tudo por um medo de desagradar a um juiz invisível. E se você foi doutrinado a acreditar que o depois é que importa, você não vive com leveza. A morte se torna um fantasma na sua vida, não pelo fim, mas pelo castigo. Você se vê como um caído, imperfeito, indigno. A promessa do céu é baseada na autonegação. Você passa a desconfiar do seu prazer, do seu corpo, da sua alegria espontânea. Tudo precisa ser avaliado por uma autoridade divina. E quando você não obedece, a culpa te devora. A verdade que não te contam é que você perde, e muito. Você perde presença, perde potência, perde a sua vida. Essa aposta não é neutra, ela é tóxica. Ela sequestra sua mente como um fantasma do e se e te impede de dizer com coragem: não, eu não acredito e eu escolho viver livre. Chegou a hora de abandonar a lógica da submissão religiosa e escolher algo mais ousado. A verdade, mesmo que doa, a liberdade, mesmo que te assuste. Porque o céu que te prometeram nunca veio e nunca vai vir. Mas o inferno emocional que construíram, esse você sente até hoje. E se for mentira, você se liberta. E se for verdade, então esse Deus não é digno de você. Desperta. Bom, são vários assuntos levantados aqui nesse vídeo da Aline Câmara. Porém, vamos aqui por parte. Primeiro, a aposta de Pascal, fé com inteligência. O filósofo e matemático francês Blaise Pascal fez uma reflexão que ainda hoje ecoa com força. Ele disse: é melhor acreditar em Deus e viver uma vida correta. Se Deus existir, você vai para o céu. Se ele não existir, pelo menos você viveu de forma segura e com propósito. Fecha aspas. Essa ideia ficou conhecida como a aposta de Pascal. Ele não estava dizendo que a fé é uma aposta cega, mas sim que o risco de não crer é muito maior do que o de crer. Em outras palavras, se Deus for real e a Bíblia afirmar que é, as consequências são eternas. É muito melhor do que não crer. Porém, e os outros deuses? Os ateus falam muito sobre essa questão da diversidade religiosa de vários deuses. Uma das objeções mais comuns do ateísmo é: e se o Deus cristão não for o Deus verdadeiro? E se for Alá, ou o Deus hindu? Ou se for Vishnu, Brahma ou Shiva? Como saber qual é o certo? Essa é uma pergunta válida, porém precisa ser analisada com profundidade.
Primeiro, a fé cristã não se baseia apenas em doutrinas ou moral, porém em fatos históricos verificáveis. A vida, a morte e ressurreição de Jesus são eventos com registros históricos, dentro e fora da Bíblia, escritos por autores romanos, judeus e cristãos primitivos. Segundo o cristianismo, é a única fé que apresenta a salvação como um ato de graça de Deus, não como recompensa por obras humanas. Jesus morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8. Oferecendo vida eterna de graça a quem crer. Então, no caso, você observa que a diferença do Evangelho de Jesus Cristo e das outras religiões do mundo é que no Evangelho Deus pessoalmente vai ao encontro do homem para salvá-lo. Ele encarnou em Jesus Cristo, Deus se fez carne. O Verbo, no caso, se fez carne. Então você observa que existe uma grande diferença entre as outras religiões do mundo e o Evangelho de Jesus Cristo, que veio para salvar. As outras religiões são mais por questões de recompensa por obras, diferente do Evangelho, que oferece a graça através do sacrifício da morte de cruz de Jesus Cristo. E sobre a questão que ela começa no início do vídeo, falando que Jesus não vai voltar. Por que ela afirmou isso com tanta convicção? Óbvio que no caso uma pessoa com menos de 80 anos, sem experiência, que está vivendo nesse século e acha que já sabe de tudo, ela vai, na sua arrogância, acaba dizendo isso. Mas não tem nenhum respaldo. Vamos lá. Vamos falar da profecia de Nabucodonosor, a prova profética da volta de Jesus. Tem várias, mas vamos só aqui mastigar a profecia da grande estátua. Agora vamos falar de algo extraordinário, uma profecia milenar que vem se cumprindo com exatidão até hoje. Essa profecia, ela foi contada de A a Z, está se cumprindo, mas não chegou ainda na letra Z. Então, obviamente, se ela se cumpriu até a letra M ou J, por aí vai, e conclui-se, obviamente, que ela vai se concluir até a letra Z. Como assim? Vou explicar melhor. Em Daniel, capítulo 2, o rei Nabucodonosor tem um sonho misterioso com uma estátua gigante, composta por diferentes materiais: cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. O Nabucodonosor veio em 605 a.C., cercou Jerusalém, depois em 587 ele destruiu o templo, e nessas vindas ele levou muito judeu cativo para a Babilônia, né? Levou muito judeu cativo para a Babilônia. E levou um jovem chamado Daniel. E ali a Bíblia fala que o rei teve um sonho, e ele ficou confuso com o sonho. Daniel foi lá, interpretou o sonho do rei e falou: olha, rei, Deus deu esse sonho para você para mostrar o que vai acontecer no futuro da humanidade. E o sonho do rei foi um sonho onde ele viu uma estátua com vários elementos: ouro, prata, bronze, ferro e ferro misturado com terra, com barro. E ele falou assim, o rei falou: foi isso que eu sonhei. Ele falou: pois é, rei, agora eu vou te revelar o sonho. A cabeça de ouro é o teu reino, e o seu reino vai passar. Vai vir um outro reino que Daniel vai revelar no capítulo 7, chamado Medo-Pérsia, que vai dominar depois do seu. Depois vai vir um outro reino chamado Grécia. Depois da Grécia vai vir um outro reino, e Deus vai dando detalhes. O reino que virá da Medo-Pérsia, ele será forte por um lado e fraco por outro. Ele terá duas forças. E realmente foi a junção da Média e da Pérsia, Dario e Ciro, que destruíram a Babilônia. Em 538 a.C., veio a Medo-Pérsia e destrói a Babilônia, igual Daniel falou. Vem o filho de Filipe, Alexandre o Grande, da Macedônia, e começa a fazer as conquistas gregas, igual a profecia falou. Entendi. E Alexandre o Grande, ele só ia conquistando e não voltava, conquistando e não voltava. E como é que Alexandre morreu? Ele se autodestruiu praticamente, porque ele morreu em 323 a.C., com 33 anos de idade. O reino de Alexandre não foi dominado externamente por ninguém, ele mesmo morreu. E aí, o que aconteceu depois da morte de Alexandre? Lembra a profecia? Depois que esse rei se quebrar, vão vir 4 no lugar dele repartindo o reino. O reino de Alexandre é repartido entre seus 4 generais: Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. E no caso, essa estátua aí foi o sonho, uma profecia que se cumpriu até hoje. E no caso é uma das provas que a profecia ainda não terminou, mas ela foi cumprida na história secular. Deus revela o sonho e o significado a Daniel. A cabeça de ouro, o Império Babilônico, o próprio rei Nabucodonosor.
que estava no caso vigente na época. Peito e braços de prata, Império Medo-Persa. Ventre e quadris de bronze, Império Grego de Alexandre o Grande, Alexandre Magno, e depois pernas de ferro, que é o Império Romano, a época que Jesus viveu. Pés de ferro misturado com barro é o reino dividido, a Europa fragmentada. E então vem o clímax da visão. Uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés, e a estátua foi destruída. Porém a pedra tornou-se uma grande montanha que encheu toda a terra. Daniel capítulo 2, verso 34 ao 35. E essa pedra representa o reino de Deus, que será estabelecido por Jesus na segunda vinda. Observe que os impérios mencionados se cumpriram exatamente como profetizado, e tudo isso foi escrito séculos antes dos eventos acontecerem. O Império Romano caiu, a Europa ficou dividida e o mundo hoje vive nos pés de ferro e barro, ou seja, a próxima parte da profecia a se cumprir é a volta de Jesus. Então, por que existe assim ainda algumas pessoas que não acreditam? Jesus vai voltar e está próximo. Depois eu vou trazer aqui um vídeo falando sobre a datação dessa questão. Jesus mesmo prometeu: virei outra vez e os levarei para mim, para que onde eu estiver, estejam vós também. João capítulo 14, verso 3. A Bíblia está cheia de sinais da volta de Jesus. Guerras e rumores de guerras, desastres naturais intensificados, imoralidade generalizada, frieza espiritual, aumento do conhecimento, Israel instaurado como nação, foi cumprido em 1948. Todos esses sinais estão acontecendo diante dos nossos olhos. Então, por que Jesus vai vir e por que seguir a Jesus? Seguir Jesus não é só sobre evitar o inferno, é sobre ter paz, mesmo em tempos difíceis, viver com propósito verdadeiro, ser transformado interiormente, ter esperança além da morte. E se tudo isso for verdade, e as profecias mostram que é, então não há decisão mais lógica e segura do que entregar sua vida a Jesus. A fé cristã não é apenas emocional, ela é racional, histórica e profética. A volta de Jesus não é um conto, é uma promessa de alguém que nunca mentiu e sempre cumpriu o que falou. Você pode continuar vivendo como se nada disso fosse real, porém, e se for, vale a pena arriscar? Você, no caso, pode acreditar em Deus, viver uma vida correta e honesta e morrer, no caso, e apagar. Porém, se você estiver errado, viver uma vida de pecado, de renúncia, de raiva, ódio, rancor contra Deus, e no caso falecer e for julgado para o tormento, para o lago de fogo e enxofre. Já parou para pensar nisso como ateu? Isso aqui não é medo, não é manipulação religiosa, é a realidade que muitos ateus se faz de vítima e coloca como a questão de manipulação, de tortura mental das religiões, mas é bem diferente. Eu já fiz aqui um vídeo explicando essa questão. Jesus vai voltar e ele quer te encontrar pronto. Então, se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe, se inscreva no canal, deixa seu comentário aqui embaixo, porque você deve estar preparado para a volta de Jesus Cristo. Então se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse, para se preparar para a volta de Jesus. E não se esqueça, pegue a Bíblia que está aí na sua casa, na sua estante, aí perto de você, e quando tiver tempo, leia, estude a Bíblia, estude o Novo Testamento, comece a ler o Novo Testamento para obter mais conhecimento sobre Jesus. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.